Oi gente, eu sou o Caco, esse é Vamos Falar e o vídeo de hoje é sobre um apanhado de conteúdos. Vamos lá, acompanha. O vídeo de hoje eu tô falando de uma perspectiva um pouco diferente. Vai ser um apanhado de coisas relacionadas à gordofobia, pressão estética e sobre um pouco mais de quem eu sou e como isso construiu a minha história. Então vamos tentar fazer uma timeline de como isso funcionou para explicar melhor cada um dos pontos. Primeiro, esse vídeo surgiu por conta de uma conversa que eu tive com a Alice. Foi uma pessoa que eu conheci durante uma festa que foi ótima e o papo me trouxe uma série de noções a respeito de consciência, né, que eu consegui passar para ela através desse papo, que foi uma troca muito legal. E eu achei, por que não trazer isso pro canal? Ele parte do princípio de noção estética, sabe? De referência estética que a gente tem, como a gente cria isso e como isso tem um papel importante na hora da gente falar sobre empoderamento e crescimento e autoimagem. Primeiro de tudo, a questão estética pra mim sempre foi um ponto muito importante. Desde muito pequeno eu sempre fui agarrado a estilo, a referências. Eu sempre ouvi muita banda de rock quando era pequeno, das mais variadas, né? Desde do love metal ao gothic metal, ao new metal, a pop rock. Então a questão da referência estética de muitas dessas bandas foram essenciais para que eu construísse a estética que eu tenho hoje. Só que a estética que eu tenho hoje, ela vem, como eu posso dizer, ela vem temperada ali com uma série de outras coisas. Como eu começo a explicar o que faz do Caco o Caco? Eu sempre gostei muito de preto, né, como dá pra perceber. Sempre fui muito fã da estética do rock. E isso foi uma saída que eu encontrei para expressar o meu estilo da melhor forma. Dentre isso eu passei por emo, eu passei por punk, eu passei pelo gótico, eu passei por várias nuances diferentes do rock, onde cada uma delas eu trazia alguma coisa que me acrescentava e que tornava o meu estilo mais fiel a quem eu era. Essa foto aqui, ó, é da minha adolescência, de como eu me vestia no começo da adolescência. Esta outra foto aqui, ela é só um pouquinho mais pro fim da adolescência. E essa última, que a gente tá vendo agora, ela é o que seria a primeira fase da vida adulta minha. O que tem de diferentes em todas essas fotos? Entre a primeira e a segunda foto que eu mostrei, dá pra ver a comparativa aqui, ó. Pra mim o complicado disso era, eu me via como uma pessoa horrível. Eu não reconhecia minha beleza, eu não reconhecia os meus traços, eu me achava muito feio e eu me achava muito gordo. Isso que, né, adolescente e completamente fora de perspectiva. Por exemplo, nessa época, era uma época onde eu me dedicava a dois esportes. Eu era jogador de vôlei, como levantador, e era lutador de judô. O que essa época causou na minha vida? Como eu precisava bater balança para os dois esportes, uma balança magra e uma balança gorda, eu comecei a entrar em noias, né, físicas de achar que o meu corpo não estava bom bastante para que eu pudesse fazer aquilo que eu precisava fazer. E isso resultou em princípio de anorexia, ansiedade, depressão e uma disformia visual absurda que não me fazia enxergar o corpo que eu tinha. Hoje, vendo, né, essas duas fotos aqui, eu consigo entender que estava longe disso, sabe? Que o problema era muito mais interno do que externo. E como eu fazia para me sentir melhor comigo mesmo durante esse período todo? Era onde eu me dedicava às fotos relacionadas à minha pessoa. O retrato imagético disso tudo, dessas fases, foi o que me trouxe a consciência de quem eu era, de como eu estava me expressando. E por beber de tanta referência externa, né, eu acabava meio que criando uma referência pra mim. Nessa época das fotos que eu mostrei, era a época que tinha, né, Fotolog. Eu, por exemplo, eu tive Flog Brasil, Flogão, Fotolog.net, MySpace, Flickr, pra chegar ao que hoje é o Instagram. Então, assim, foram anos lidando com a autoimagem de uma forma muito crítica para que eu conhecesse um pouco mais do que eu era. Então, assim, nesse período todo o desenvolvimento que eu tive em relação à minha imagem foi meio que traçado através dessas referências.
E isso criou meio que um guia do que eu gostaria de ser e desenvolver em mim, ou fazer, ou sei lá, ter, que seja, de uma forma mais clara. Passado esse primeiro espaço, né, esse primeiro momento, foi o momento onde eu comecei a criar o que eu hoje entendo como um princípio de empoderamento. E o que esse princípio de empoderamento me trouxe como lição? Eu aprendi que eu nunca vou estar nos mesmos moldes que os outros, porque ainda mais eu estudava num colégio particular, católico, com maioria branca, eu era um dos poucos alunos negros, quando não eu era o único aluno negro da minha turma. Fica difícil ter uma noção de identidade quando você está num meio onde as suas características principais não são vistas e espelhadas em outras pessoas. O que eu via das minhas características espelhadas em outras pessoas estava nos funcionários da escola. E nem funcionários que estão atingindo altos cargos ou coisas do gênero, mas da manutenção, limpeza e afins. Então, assim, isso já dá um referencial de identidade muito bagunçado. E com isso, né, crescendo com esse tipo de referência, eu precisava entender que a minha referência ela era muito maior do que isso, sabe, do que eu via. Me fez ter apreço pelas minhas características. Porque só assim eu conseguiria entender que eu tenho beleza na minha boca sendo grande, que eu tenho beleza no meu nariz sendo largo, que o formato do meu olho é do jeito que é e tá tudo bem assim, que a minha cabeça tem um formato legal e que tá tudo certo. E isso me permitiu ir dosando, né, um pouco de como eu distribuía isso em alguns outros contextos. Por sempre gostar dessa questão de fotos e tudo mais, e gostar dessa forma como a imagem ela retrata uma versão sua, mas que não necessariamente ela é uma versão correspondente ao seu dia a dia, mas assim, você consegue traduzir uma realidade ali que pode ficar legal em imagem. Pra mim sempre foi muito bacana. E aí entrou num ponto onde as coisas meio que começaram a ter alguns probleminhas em relação a isso. Eu já havia largado a questão do esporte como referencial pra mim, né? Eu parei com o esporte por perceber também o desgaste que eu tava tendo com esse lance de bater balança. Só que eu entrei numa noia de que o meu corpo ficava mais bonito sendo um corpo magro. Essa foto aqui dá pra ver, eu tinha 11 anos e já dá pra perceber que eu era bem gotiquinho aos 11. Vamos... um parênteses aí. Eu sou uma criança que teve raquitismo, anemia, quase morreu quando era pequeno por conta de saúde. E todo o processo de desenvolvimento enquanto criança, ele foi muito sacrificante em função da minha saúde. Minha mãe chegou até a ouvir do médico do tipo necessidade de engordar que eu tinha em função disso, porque senão eu poderia morrer. E os efeitos que aconteceram de tantos remédios, quem é dos anos 90 conhece bem, Betônico, ovo de pata, essas porra toda que mãe dá pra gente fortalecer, eu tomei isso a rodo, assim, de todas as formas possíveis. E isso começou a fazer efeito no meu corpo lá pros 8 anos. Então, dos 8 até uns 11, 12 mais ou menos, eu era aquela criança meio chubby, sabe? Que não é gorda, mas também não é magra, ela é gordinha, o gordelinha, sabe? Foi muito isso durante boa parte da minha vida. No começo da adolescência foi onde eu comecei a desabrochar e dei uma bela espichada emagrecida. Então no colegial eu já estava com um corpo mais magro do que eu vinha de antes, só que a minha pira com o corpo em função da questão dos esportes, em função dessa infância gordinha, era tão grande, né, essa pressão pela aceitação estética e tudo mais era tão grande, que eu comecei a me ver numa necessidade de manter o peso que eu tinha. Então, durante esses 3 anos aí, eu entrei num nível de doideira, pra falar português claro, onde eu me pesava 3 vezes no mês. Eu me pesava no começo, no meio e no fim do mês, pra ter certeza que eu não tava saindo do peso que eu tava. Eu lembro que na época, ainda pro peso que eu tava, eu tinha acho que 72 quilos mais ou menos. O que não é um peso gordo, tá longe de ser um peso gordo, mas pra mim já era uma noção de que tava muito acima. Passado esse período, foi o período onde muita coisa mudou. Eu saí deste corpo para este corpo. Dá pra perceber que houve uma leve diferença. Foi nesse período onde eu comecei a trabalhar e eu engordei 25 quilos. O porquê que pra mim foi tão tenso esse período? Foi um período onde eu estava extremamente insatisfeito com a questão emocional que acontecia na minha vida.
Então eu não pegava ninguém, não tava tendo uma vida sexual ativa, tava num período de reclusão tão grande que eu não conseguia ver beleza em mim em hipótese alguma. E a questão do peso aliado a tudo isso me fez perceber que eu tava muito distante do que eu queria. Mas aí foi justamente voltando aos passos anteriores, né, de tudo que eu já tinha vivido e feito na minha vida, que eu comecei a perceber quais são esses padrões que estão me fazendo querer ser, de certa forma, que eu não sou. Sabe, por que eu tô querendo ter meu lábio mais afinado, por que eu tô querendo ter os meus traços mais leves, por que eu tô querendo ter meu corpo mais leve, por que eu tô negligenciando tanto a minha saúde nesse aspecto. Eu entrei em várias questões que não faziam sentido, mas que pra mim faziam total sentido pro momento que eu tava vivendo. E isso me fez esquecer muito de como eu era, então foi meio que um resgate que eu precisei fazer para entender a minha questão estética. A questão estética sempre foi uma questão presente. Desses 17, né, desse corpo dos 17 que eu tinha, até mais ou menos os meus 20 e poucos, foi um período de muita experimentação, assim, de perder referência de estilo, como nessa foto aqui. Essa foto aqui sou eu. Nessa foto aqui, por incrível que pareça, sou eu. Foi uma semana antes de eu começar a fazer a tatuagem desse braço. E foi começar o processo de me atualizar de tatuagens. Como eu tava sem guarda-roupa, né, em função do peso que eu tinha ganhado, não tava ganhando grana para estruturar meu próprio guarda-roupa, eu tava começando a desenvolver isso, eu tava com muitas coisas que eu usava ainda que não eram minhas, né, eu roubava muitas roupas do meu irmão. A questão da identidade pra mim foi tão forte nessa época que eu me senti muito apagado quando eu fiz essa foto. E olhar pra ela do jeito que ela tá, pra mim é uma coisa muito engraçada, porque é como se essa pessoa, ela tivesse existido, né, pelo retrato que a gente tem, mas como essa pessoa chegou nessa pessoa, sabe? Qual é a diferença que rolou em tudo isso? E isso foi um movimento meio que natural de recuperação e reestruturação de quem eu era. Através das tatuagens eu consegui estabelecer mais a minha estética, né, de como eu me vejo enquanto pessoa, de quanto eu me sinto bem do jeito como eu sou e fazendo as coisas que eu faço. E isso foram pontos que eu fui adicionando, um aqui, um ali, e mudando. Os piercings a mesma coisa. Até mesmo a questão da armação do óculos, de escolher uma armação do óculos que fosse mais de acordo com o que eu gosto. Inclusive não era pra eu estar usando esse óculos na gravação, mas acontece. Toda essa construção de identidade pra mim veio como uma grande noção final. Querendo ou não, que as pessoas enxerguem isso ou não, aceitem isso ou não, isso é uma obra de arte. Quando um pintor ele estabelece a visão dele, ou né, um escultor, que seja, estabelece a visão dele sobre a arte que ele está fazendo, ele vai se encher de referências, ele vai estudar o que ele pode estudar para construir isso, ele vai começar testando caminhos dos quais ele acredita que sejam valiosos até ele começar a construir a arte dele. Para a construção da arte dele, ele vai juntar tudo aquilo que fez parte dele numa tela e moldar essa tela conforme o que ele acredita. O meu processo de construção de identidade, de noção de quem eu sou, ele se assemelha a um processo artístico justamente por isso. Isso tudo, né, da unha pintada, as tatuagens, ao cabelo roxo, que inclusive está maravilhoso, pois eu refiz, a blusinha, tudo que está me compondo aqui, é uma construção de conteúdos, né, de referenciais que eu fui bolando ao longo da minha vida inteira para trazer na presença que eu tô hoje em dia. Como a arte, né, ela nem sempre é interpretada bem pelas pessoas. Tem pessoas que não entendem um certo tipo de arte, tem pessoas que entendem. São os mesmos valores de quem acha isso bonito ou quem não acha isso bonito. Toda essa caminhada, essa jornada através no meu estilo, veio da concepção de que essa é a única tela que eu tenho, sabe? E o meu corpo sendo o meu templo, eu devo cuidar do meu templo da melhor forma possível. E se essa é a melhor forma possível que eu encontro, colocando adornos e criando um espaço seguro dentro dessa peça de arte, por que não, sabe? E eu acho extremamente importante quando a gente fala, né, de construção do próprio eu, de empoderamento, de uma série de coisas, que a gente entenda que isso também
vem de uma construção singular. Porque, por exemplo, no caso da questão capilar, eu poderia muito bem ir na mesma frequência que todas as pessoas vão e assumir um comportamento padrão quando se trata do meu cabelo, né? Ou negar minha negritude, ou fazer uma versão que seja socialmente aceita. Muitos homens negros ficam carecas por conta disso, pela versão socialmente aceitável da questão do cabelo crespo, do cabelo negro. E, por exemplo, eu ir contra essa norma, né, essa normatividade, e trazer isso de um ponto de vista que eu celebro o meu cabelo do jeito que eu quero, e que isso é único e exclusivamente meu, é uma noção de referência, sabe? De trazer isso mais pra perto. A mesma coisa a respeito de tatuagens, do tipo, a noção de muitas tatuagens, ou de tatuagens em lugares bem visíveis que né, cruzam o que a gente entende e vê como o usual. Porque, por exemplo, antigamente as pessoas evitavam tatuar mão, tatuar dedos, tatuar lugares que ficam mais expostos, justamente porque falavam que as oportunidades de emprego acabavam sendo reduzidas. E pra mim a questão de poder me expressar, lógico que a minha ocupação permite, eu sou publicitário, é muito mais flexível o meu ramo, então isso me permitiu ter uma ousadia em relação ao meu estilo. Só que isso vem justamente de encontro com o geral, de não me limitar a ter uma estética imposta pela sociedade, de entender que o meu eu é muito mais complexo do que algo para ser encaixotado, sabe? E eu acho que é uma noção que todo mundo deveria ter a respeito do próprio eu. A mesma coisa veio através do meu corpo. Quando eu engordei o peso que eu tomei, né, eu saí de 75 quilos e fui para 100. Hoje em dia eu devo estar na base dos meus 109. Chegando nesse corpo que eu tô, hoje em dia, eu precisei desconstruir muito a ideia do que é um corpo bonito, do que é um corpo saudável e do que é um corpo aceitável, porque as minhas medidas de corpo falavam muito sobre a forma magra. Eu só via beleza no magro, só via beleza no corpo esbelto, e eu percebi que na verdade não, na verdade a beleza está em como eu entendo e interpreto meu corpo. A fluidez do meu corpo se diz muito por isso. Então assim, não adianta eu chegar numa posição onde eu estabeleço algumas coisas a meu respeito com base no que as outras pessoas estão querendo e estão vendo como sendo o essencial para elas, sabe? Eu preciso entender o quanto isso se adequa ao que eu quero. E o que eu quero é ser singular de forma que eu me sinta à vontade com quem eu sou. Claro que é uma jornada que, como eu tô contando aí pra vocês, ela vem de muito, muito tempo pra trás até hoje em dia, sabe? São anos e anos de trabalhos internos para entender o meu próprio corpo sobre diversos aspectos e passar a gostar do meu invólucro. Será que dá certo essa palavra? Invólucro? Isso, invólucro. Tonho acabou de soprar pra mim nos bastidores. Por conta disso, toda essa noção, pra mim, ela faz sentido hoje em dia. E se eu vou manter as mesmas referências que eu tenho hoje em dia, talvez. Acho que muitas delas perduraram com o tempo porque, sei lá, era a minha pira, sabe? Mas se eu vou estar com as unhas pretas daqui pra frente, pro resto da vida, sei lá, se eu vou estar com os dreads do jeito que eles estão, coloridos do jeito que eles estão, ou não, se eu vou colocar mais tatuagens, se eu vou tirar os piercings que eu tenho, tudo isso são pontos que, assim, eu acho que conforme eu vou crescendo e me desenvolvendo e me conhecendo enquanto pessoa, eu vou criando isso em mim. E o legal, justamente, de você poder olhar pra trás, é você olhar pra todas essas versões como essa daqui também, e mais essa, olhar pra todas elas e falar, eu me reconheço, ou até mesmo não me reconheço, mas eu agradeço por você ter existido em algum momento da minha vida, porque hoje em dia eu só posso ser isso que eu sou porque eu vivi e entendi cada uma dessas etapas. É mais uma conversa, né, sobre empoderamento propriamente dito de uma forma mais tranquila, entendendo que a gente só pode se orgulhar daquilo que a gente é a partir do momento que a gente reconhece que a gente já foi e entende que a gente tem muito ainda para construir. O nosso corpo, ele é o nosso templo, como eu acabei de falar há pouco,
E se a gente cuida do nosso templo com a verdade que ele merece, com o respeito que ele merece, dividindo com quem respeita o nosso corpo e o nosso templo da melhor forma, e a gente mesmo respeitando o nosso corpo, entendendo cada mudança que acontece, sabe, seja mudança estética programada, ou seja estria, seja qualquer outra coisa, a gente consegue ir mais longe e desenvolver uma relação mais saudável com o que a gente entende. É isso, gente. Bom, se você gostou do vídeo, se você achou bacana o assunto e, sei lá, quiser que eu fale mais sobre isso de algum ponto de vista ou aspecto diferente, por favor, comenta embaixo. Estou aí aberto para isso. Adoro sugestões também. São sempre bem-vindas. E se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Se não ativou o sininho do canal, faz esse favor, não custa nada. Vamos apoiar aí criadores pretos e apoiar para fazer um melhor trabalho e garantir conteúdos bons. É sempre bom, né? Bom, é isso. Até semana que vem.